Foi. Boa tarde. Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Pedro. Eu sou aluno de Sistemas de Informação, PSI, e eu faço parte do projeto Jogos e Matemática. E o nosso tema hoje são os desafios de programar jogos educacionais. Aí, nesse primeiro momento, eu quero só dar um panorama especial do que exatamente o projeto faz, né? Bom, o projeto Jogos e Matemática é um projeto que tem como objetivo desenvolver jogos educacionais para facilitar o ensino da matemática, né? Porque normalmente os alunos têm uma dificuldade por ser o ensino ser passado daquela maneira bem rígida, quadro, caderno, então, e essas coisas podem ir fora da sala de aula. O contato deles com conceitos matemáticos bem pequeno. Então, uma maneira da gente trabalhar nisso é desenvolver jogos, que é uma coisa que é bem alta, né? Hoje em dia qualquer criança, adolescente aí joga no celular, PC, etc. E a gente faz isso. Aí é bom salientar que no primeiro momento, na hora de desenvolver os jogos, a gente desenvolve físico, ou seja, como tabuleiro, peças, enfim, personagens, essas coisas. E quem faz essa parte são os alunos de matemática, de licenciatura de matemática. E feito esses jogos físicos, então nós passamos para o digital, o universo computacional, onde nós, alunos de BSI, a gente pega esse jogo já feito e passa para o EBC. Inclusive a gente disponibiliza no nosso site, né? Todos os jogos, etc. E basicamente isso, no início. Aí primeiro momento, quero apresentar o Phaser para você, porque a gente quando vai programar um jogo, a gente se depara com diversos desafios, assim, que é uma maneira diferente se você pegar o jogo e passar para o computador da maneira mais fidedigna possível, sem desvirtuar muito. E vocês devem conhecer linguagens de programação, são linguagens, é uma maneira da gente passar instruções para o computador, né? C, Python, Java, JavaScript. E a gente tem também nesse universo os frameworks, que são basicamente ferramentas que encapsulam funcionalidades para nós usarmos. Ou seja, e esse aqui é específico para jogos, ou seja, ao invés de eu ter que fazer coisa 100% na mão, eu importo essa ferramenta e ela já me auxilia um monte de coisa. Isso ganha agilidade, desempenho, etc. Aí, esse aqui está atrelado ao JavaScript, que é uma linguagem de programação. E como esse framework é focado em jogos, a gente pode usar funcionalidades que diz respeito a animações, a física, que é importante no jogo. Você tem um objeto que corre, que salta, enfim. Então, é importante todo o momento dos jogos. E basicamente, jogos digitais que a gente fez, a gente usou bastante essa ferramenta. Bom, esse aqui é um dos nossos jogos, o Dino Divisores aí, que é um jogo que foca bastante em factoração, divisão, etc., números primos. Esse jogo aí demorou, basicamente, acho que uns 6 meses a um ano para ficar pronto, a parte digital. E, bom, uma das dificuldades, né, que nós tivemos é justamente na hora quando o jogador marca, quando o jogo vai
vai marcar esse tabuleiro, né? Você pode ver. É bem assim, né? São vários números, são 2 jogadores que jogam. Um primeiro jogador marca um número qualquer que ele quiser, e o segundo jogador ele marca os números que são divisores do número que o outro jogador marcou. Esse ficou claro. Basicamente, um marca um número, o outro jogador marca os divisores. E, bom, basicamente, na verdade, conforme o jogo vai avançando, os jogadores vão pontuando, etc. Então precisa fazer um cálculo para ver se as respostas estão corretas. Né? Eu não posso, por exemplo, se um outro jogador marcou 15, marcar o 4 como se fosse o divisor dele. A gente sabe que não é. Então, um dos nossos desafios foi exatamente fazer com que o nosso programa tivesse essa agilidade para detectar a resposta correta e a resposta errada. O nome está aqui, isso demorou bastante tempo, isso é uma dor de cabeça, um pouco. E basicamente desse jogo foi o nosso problema principal foi isso, né? Foi necessário bastante esforço para colocar isso em funcionamento. E esse jogo nós usamos o Facebook. Bom, esse segundo jogo é o ponto a ponto, esse ficou pronto recentemente. É um jogo bem interessante que trabalha questões como polígonos, plano cartesiano, etc. Ele é bem simples e objetivo. Basicamente, o programa vai passar uma comando ali para ele desenhar uma figura com um determinado número de pontos e ele faz a figura do jeito que ele quiser. Né? Tem esse tabuleiro inteiro para ele desenvolver o que a mente dele conseguir imaginar. E, bom, nesse jogo, basicamente uma das nossas dificuldades foi exatamente trabalhar com esse desenho feito no plano, o plano cartesiano, porque o jogador ele é avaliado conforme a área da figura que ele faz. Por exemplo, se ele fizer uma figura com uma área, um tamanho da área pequeno, ele ganha menos pontos que ele fizer com a área máxima. Então, para calcular a área da figura que o jogador fez, foi um desafio para nós. A gente teve que usar alguns conceitos matemáticos, como equação da reta, cálculo de áreas de maneira geral. Isso foi bastante custoso, né? Mas aí esse jogo, tanto esse como o outro, já estão prontos e estão no nosso site. Aqui o QR Code do nosso site, se vocês quiserem, posso até voltar se vocês quiserem jogar. Mas a gente tem todos os nossos jogos. E aqui a gente tem o nosso outro jogo, o Conquistadores do Espaço. Foi desenvolvido pelo Henrique aluno de PSI também. Jogo bem bacana, bem interessante. Foi desenvolvido também no JavaScript, no adaptativo do FPIS. E esse jogo ele teve uma complexidade especial, porque como um jogo físico ele envolve um tabuleiro redondo, circular, na hora de programar, de passar para o computador, a gente teve bastante dificuldade, né, para fazer essa conversão. Então, uma coisa que foi útil para a gente conseguir resolver isso foi basicamente construir um tabuleiro menor, mais simples,
mas que contivesse as regras principais do jogo. Ou seja, ao invés de pegar todo o problema que estava para ser resolvido, e a gente quebrou ele e fez o partes menor. Né? E o jogo já está em fase final de reprodução, o jogo bem bacana. E o tal também usa o Freezer. Né? E, bom, basicamente essa complexidade de uma maneira mais abrangente, né? Teve presente também nos outros jogos. Mas esse caso em particular como é algo bem diferente, bem mais desafiador. Isso, sem dúvida, foi uma das principais dificuldades que a nossa equipe teve na área de programar. Bom, e esse aqui também ainda está em fase final de desenvolvimento. O nome do jogo é A Fórmula Secreta. Esse jogo em particular já tem uma pegada um pouco mais histórica, né? Histórica não cultural, não é focado somente na matemática. Mas esse jogo ele conta a história, basicamente passa no século XV, XVI ali, do desenvolvimento de alguns conceitos da álgebra, somente cubos, operações com polinômios, etc. Inclusive conta a história também de dois matemáticos que marcaram a época, foram muito importantes para a época dele, que foram o Tataya e o Telfer, personagens reais, pessoas existiam. E o jogo conta basicamente a história do trabalho deles, no duelo que acabou se criando, né, entre os dois. E o jogo ele chama o jogador para treinar conceitos algébricos, né, também. E esse jogo em particular não foi feito no JavaScript, foi feito no Squash, que é uma linguagem específica para jogos, e uma linguagem eu particularmente nunca tinha tido contato antes com isso, e foi uma excelente oportunidade para a gente poder desenvolver, ampliar o nosso horizonte de conhecimento e poder trabalhar com algo novo. E só o fato de ser uma ferramenta diferente por si só já foi bem desafiador. E esse jogo é bom salientar, ele faz parte de um projeto à parte, né, do jogo de matemática. Esse jogo faz parte de um projeto que tem como objetivo capacitar professores para que eles aprendam o Squash, a linguagem de programação, para que eles ensinem os seus alunos, para que eles desenvolvam ferramentas para ensinarem os seus alunos. Ao invés de só a gente, um grupo específico, desenvolver ferramentas, jogos para matemática, esse projeto tem o objetivo de capacitar os professores para fazer isso. Né? E a ideia é expandir isso não só aqui no Rio, mas no Brasil todo. E esse jogo, então, é só o primeiro passo no curso. E também a gente está desenvolvendo uma apostila, inclusive, do Squash, está sendo feito por um outro grupo de alunos também de EDSI. E, então, todo o curso está sendo montado e preparado para que esse projeto venha a avançar e para frente gerar muitos frutos positivos para a nossa educação. Aqui está o QR Code também para quem quiser jogar. E, bom, esse é o último slide.